Na última semana, a Justiça no Distrito Federal realizou um mutirão para julgar 12 casos de injúria racial. As denúncias foram oferecidas pelo Ministério Público. Registros recentes apontam que só no DF houve um crescimento de 116% nesse tipo de crime, nesses primeiros meses de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 52 casos em apenas 4 meses. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Indira Quaresma, que é presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Números expressivos esse, né? Representa que está havendo mais crime de injúria racial, que as pessoas estão denunciando mais. Em boa medida, as duas coisas. Acho que as pessoas estão denunciando mais, mas de certa forma também está havendo mais casos de injúria racial, principalmente. Qual que é a diferença? Porque as pessoas confundem muito injúria racial com racismo. O crime racial é um crime contra a coletividade, então o que está em jogo ali é uma ofensa à dignidade da pessoa humana, a um coletivo em geral. A injúria racial é um xingamento, é aquele xingamento pontual, eu estou ofendendo aquela pessoa e não a coletividade. Vez ou outra você tem a mistura dos dois. Eu vou te dar um exemplo bem fácil. Eu olho para uma pessoa e chamo negro macaco. Ok? Injúria racial. Agora, se eu falar todos os negros são macacos, aí eu estou ofendendo a coletividade. Entendeu? Essa é a diferença básica. Mas os dois são crimes. Os dois são crimes, são crimes. Só que o crime de racismo ele está previsto na Lei dos Crimes Raciais, que é a Lei 7.716 de 89. E aí, elas são imprescritíveis, são inafiançáveis e se processam mediante ação penal pública incondicionada. Sabendo da existência desse crime, o Ministério Público vai lá e denuncia, ok? O injúria racial, não. O injúria racial é afiançável, é prescritível e aí se procede mediante a representação. O Ministério Público só vai tomar a frente disso se houver uma representação do ofendido. Muitas vezes quem pratica esse tipo de crime, tanto o racismo quanto a injúria racial, pratica de uma forma mascarada. No que a vítima, né, ou as pessoas, a comunidade em geral, a população, o cidadão brasileiro tem que ficar atento para não deixar isso passar batido. Na verdade, Érica, o preconceito nosso é que é enrustido, que é mascarado. O crime não. O crime é a materialização desse preconceito que eu carrego dentro de mim. Então, na hora que eu discrimino alguém, eu estou materializando esse preconceito. Então, não há um mascaramento disso, desse crime. O crime é realmente a evidência disso. O que a pessoa pode fazer nessa nossa sociedade, que é extremamente racista, mas ao mesmo tempo é hipócrita, a gente não admite que é racista, a gente não admite que é preconceituoso, mas a pessoa que recebe a ofensa, ele sabe que foi ofendido, é denunciar. Porque ele tem um efeito pedagógico, tem um efeito pedagógico muito grande a denúncia. Responder um processo criminal não é fácil, não é moleza, não é uma coisa suave, é pesado. Então a pessoa precisa sentir que o que ela fez realmente constitui um crime. O que acontece é que as pessoas acham que xingando alguém, principalmente uma questão racial, ele não está fazendo nada de errado, que na verdade o complexo está na cabeça do negro. Entendeu? Então, é importante que as pessoas denunciem. Nessa vida de jornalista, a gente entrevista muita gente e vive casos, vê casos de perto, né, de injúria racial e até de racismo, e as pessoas, às vezes, querem denunciar, mas não sabe, por exemplo, como fazer a prova disso, porque a pessoa xingou, estava só ela ali perto daquela, e não sabe, não tem nem testemunha. Como é que faz um caso desse, doutora? Os crimes de injúria, normalmente se provam mediante testemunha. Ou se a injúria é praticada por escrito, aí você tem tudo bem, está documentado. Mas é importante que uma pessoa que viu a outra sendo ofendida se proponha a ser testemunha. É importante isso, é importante para a sociedade brasileira, para que a gente cresça enquanto povo, enquanto uma sociedade civilizada. Então, a prova no crime de injúria racial, ela é basicamente testemunhal. Assim como nos crimes de racismo, alguns deles também você tem a prova testemunhal. Então, ela é importantíssima nesse processo de punição da pessoa que ofendeu. Tá ótimo. A gente volta a falar desse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor, que a gente vai para o intervalo. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos a falar com a advogada Indira Quaresma, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal e hoje conversa com a gente a respeito do crime de racismo e de injúria racial. Doutora, alguns crimes aí, alguns fatos, né, algumas atitudes das pessoas que eram conhecidas aí, casos emblemáticos em relação a pessoas conhecidas da mídia, né, recentemente em relação a esse assunto. Isso, assim, são notórios os casos de jogadores de futebol e, mais recentemente, uma invasão de ofensas na mídia contra apresentadores, contra a jornalista a Maria Júlia, da TV Globo, contra a Thaís Araújo, contra a cantora Ludmilla. Então, assim, uma série de atos
criminosos contra essas pessoas por meio da internet, onde as pessoas acham que estão escondidas através de um IP e não estão. A pessoa precisa ser muito mestre do hacker para não ser encontrado. Isso é fácil localizar essa pessoa e é fácil ir atrás dessa pessoa para que ela seja punida. A internet não é terra de ninguém, não. A internet ela está sendo muito bem vigiada e as pessoas têm que ter cuidado com o que professam na internet. Esse tipo de ofensa é inaceitável. É lamentável que a gente ainda viva uma situação dessa hoje. Que garantias o Estatuto da Igualdade Racial trouxe aí para as pessoas que sofrem esse tipo de racismo? O Estatuto da Igualdade Racial ele trouxe vários benefícios para a população negra, mas, de certa forma, ele também é criticado porque o que ele tem de mais importante são as políticas afirmativas, ela não veio com a devida previsão de recursos. Mas, apesar disso, a gente tem que levar em consideração que ele é um divisor de águas em relação ao tratamento que a gente vai dar ao racismo. Eu não vou tratar mais o racismo apenas sob a forma punitiva, mas eu vou tratar essa questão do racismo no Brasil como uma forma de promoção de igualdade. Eu acho que isso é muito marcante no Estatuto da Igualdade Racial. A senhora falou aí da punição, né? Mas tem punição também, né? Tem punição, mas, na verdade, ele incorpora o que já existia em termos de racismo, em termos de injúria racial. Então, ele não traz muita novidade em relação a isso. É só uma mudança circunstancial ali. Então, além da responsabilidade penal, por exemplo, prática dessa natureza, pode gerar também danos morais? Pode, porque o nosso Código Civil diz que qualquer ato ilícito pode ser reparado civilmente. Então, a pessoa que sofreu o crime de racismo, ele pode promover uma ação civil de reparação de danos, que são autônomas, uma não está ligada à outra, né? Como a sociedade pode se preparar mais e denunciar? Porque, às vezes, a pessoa até vê alguma coisa que é uma injúria racial, um crime de racismo, e não sabe por que meio denunciar, às vezes por não ser nem a vítima desse crime, mas ela pode denunciar, né? E de que forma? Tem o Disque Racismo, que já está institucionalizado, inclusive o DF tem um Disque Racismo e tem um Disque Racismo Nacional. Tem uma coisa básica, polícia. Viu uma ofensa, viu alguém sendo injuriado, ligue 190, a vítima precisa fazer um boletim de ocorrência, tá? E a partir desse boletim de ocorrência começa todo um processo criminal contra o ofensor. A pessoa não pode ter medo de denunciar também, né? E nem de testemunhar ali. Eu sei, o processo é penoso para ambas as partes. Eu estive nessas sessões que foram feitas lá no Tribunal de Justiça de Itaguatinga, no fórum lá. E eu sei que é difícil, inclusive para a pessoa que foi ofendida, se encontrar com o ofensor. É uma situação complicada, mas tem que persistir. Acho que a gente precisa mudar a mentalidade desse país. Não achar que racismo é um crime menor, que você simplesmente pode ofender uma pessoa pelo simples fato dela ter aquela aparência e fica tudo bem. Não é assim que funciona. Não pode ser assim que vai funcionar a nossa sociedade civilizada. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Indira Quaresma, que é advogada, e também é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal. Conversou com a gente hoje a respeito de injúria racial e racismo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.